né, e se ele tiver uma remota, como que ele aloca isso. Na verdade, a gente também, direção, coordenação, junto docentes e chefes de departamento, vai ter que estruturar para que ele né, para que a gente não permita esse cenário. O artigo 8º, então, sente o direito de se autodeclarar impossibilitado para o retorno, desde que formalize, né, através do e-mail institucional, colocando o nome completo, número de matrícula, nome da disciplina e motivo do impedimento. Isso pensando nesse semestre 21/2, que foi o semestre, né, que a gente estava trabalhando, diferente já para 22/1, né, onde boa parte dessas situações já estariam resolvidas. No artigo 9º, então, as ampliações das atividades vão ocorrer em 22.1, respeitando as especificidades das questões acadêmicas, conforme o plano emergencial, e segundo também, claro, normativas das pró-reitorias acadêmicas. E no artigo 10º, a gente menciona que se houver a necessidade do retorno ao módulo remoto, a gente, né, passaria pela adaptação, que na verdade a gente já vem fazendo, né, ao longo desses últimos 2 anos, mas se houver necessidade, a gente voltaria para o remoto. No artigo 11º, a gente fala que a comunidade universitária, em atividade presencial que se enquadrar em alguma das condições abaixo, deverá executar, né, suas atividades, havendo viabilidade na forma não presencial. Então, né, no sentido de 14 dias, né, se for responsável pelo cuidado de pessoa com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por Covid, se apresentar sinais e sintomas gripais. Esse número aqui, por exemplo, né, 14 dias, a gente estava seguindo também, né, lembrem-se, lá em novembro, dezembro, as normativas da época, e a gente sabe que agora em janeiro teve uma mudança, né, então até esse material teria que também já passar por uma reformulação para ser levado para consumo. Apresentar sinais e sintomas gripais quando perdurar, né, essa condição, desde que tenha testado positivo para Covid, então essa pessoa ficaria no remoto, ele está em presencial, mas ele teria esse período para o remoto, né. Bom, de uma maneira geral é isso, da minuta, né, pessoal, se quiser tirar dúvidas, falar alguma coisa, enfim, perguntar, o pessoal do GT também, se quiser complementar, eu vou abrir aqui o plano de atividades e cronogramas para a gente dar uma olhada, assim, de forma mais macro. É um plano grande, então também não dá para a gente se debruçar totalmente hoje, né, mas a gente depois, né, assim, sendo marcada a reunião dos conselhos, a gente vai enviar esse material também. Ok, alguém quer me complementar do GT? Alessandra, é o Ronaldo aqui. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se isso já, como eu não estou mais nos conselhos, eu ia te perguntar se isso já tinha sido pautado em alguma reunião do conselho. Ainda não foi nem encaminhado, então, pelo que você falou. É isso? Isso, Ronaldo. Nós enviamos no dia 16 de dezembro, uma quinta-feira. Dia 17 de dezembro teve conselho, Concep Consune, para aprovação. Amanhã não está pautado, e até agora a gente realmente não teve uma convocação, conselho, né, conjunto, para pautar né, os documentos, enfim, os trabalhos aqui da comissão do GT. Entendi. André, antes de passar a palavra para você, deixa eu só completar. Então, pela minha leitura, eu não sei se ainda faz sentido falar em 2021.2, é a minha primeira questão. E a minha outra questão é se as coisas levantadas aqui hoje ainda podem ser incluídas de alguma forma ou podem ser pensadas ainda no documento. Até para a gente poder se guiar um pouquinho no que a gente vai discutir aqui. Antes até de passar também para a Andréia, Ronaldo, a gente, né, conversou, assim, acho que realmente
até fiquei muito na dúvida, né, quando a gente começou a montar essa apresentação, porque falar de 21.2 realmente está... Sou a Alessandra, professora Andréia. Falar de 21.2 é bem complexo, né? Agora, a gente já está praticamente no final do semestre. Então, né, certamente, uma vez chamada, sendo feita a convocação, a gente também precisaria fazer essa atualização, mas eu acho que é muito pertinente a gente ouvir a Câmara, discutir aqui também, incorporar, né, sugestões aqui da Câmara. Acho que é um movimento muito bacana. E inclusive, para trazer também alguns pensamentos que a gente teve, né, não só no GT, por exemplo, mas até no CCBS, que eu participei também do GT do CCBS, né, e de toda a discussão no âmbito do CCBS, Ronaldo. E, por exemplo, né, a gente até estava para tirar do CCBS um documento para essa Câmara, pedindo, por exemplo, né, mesmo que pensemos aí 22.1 com uma ampliação bem grande, né, quase 100% das atividades presenciais, enfim, como que ficariam aquelas questões para o discente relacionadas a esse momento de excepcionalidade, né, de trancamento, de integralização. Por que eu falo isso, né? Por que a gente pensou isso também? A gente, por mais que a gente ainda não saiu da pandemia, mas por mais que o quadro epidemiológico, né, consiga se estabilizar, as consequências sociais e econômicas são grandes, né? Então a gente vai ter um tempo para também se readaptar a esse normal, né? Pós, entre aspas, né? Que ainda não é pós-Covid, desse retorno presencial em maior parte, né? Então, acho que essa discussão aqui está sendo muito boa. É sempre muito bom poder discutir e ouvir as opiniões e pensar o que pode também ser incorporado. Obrigado, Alessandra. Então, abrindo as falas, tem só a inscrição da professora Andréia Fetzner, da Escola de Educação. Agora tem outros, mas vai, Andréia, primeiro a palavra é sua. Não, Alessandra, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que vocês construíram o documento. Estou um pouco perdida. Porque na minha... Primeiro, parabéns que construíram, porque a gente sabe que está todo mundo atolado de trabalho sempre. E você fazer qualquer trabalho que é um novo trabalho a partir de ter entrado numa comissão é sempre muito difícil e é sempre uma coisa que a gente faz. Como que vocês construíram? Quem vocês ouviram? Você falou um pouco aí que o CBS discutiu o documento. Como foi criada uma comissão tripartite, na minha cabeça, que pode estar completamente fora da realidade, eu pensei que teria algum tipo de movimento assim para escutar aqueles que vocês estariam representando na comissão tripartite. E aí alguns fóruns, ao menos alguns fóruns como esse, né? Aqui a Câmara. É um fórum que reúne pessoas de diferentes centros e tal, que tem uma questão importante em relação a como vai funcionar agora a graduação. Tenho também a preocupação do Ronaldo, né? Quando você apresentou ali alguma questão relacionada à não presencialidade na avaliação dos componentes curriculares, fiquei pensando no pessoal da medicina, né? Como é que isso funcionaria, porque existem componentes curriculares que estão ocorrendo mesmo no pico da pandemia, presencialmente, que são os estágios, as residências, etc. Então, assim, eu queria saber um pouquinho mais como é que vocês fizeram, quem vocês escutaram para construir o documento, qual foi o processo. Depois, também essa preocupação de que a gente pudesse ler o documento com mais calma e aí trazer contribuições, mesmo que fosse por meio das câmaras, né? Só isso. Obrigada, professora Andréia. Infelizmente, a gente teve uma questão, e está tendo, na verdade, né, uma questão muito forte do cronômetro contra a gente, né? Então, a gente trabalhou nesses documentos em um mês, né? Menos de um mês, inclusive, na verdade, acho que foram 2 semanas,
3 semanas, né? Até sair a portaria de fato, enfim, reunir todo o GT, primeira reunião. De qualquer forma, a gente trabalhou, a gente não conseguiu efetuar esses fóruns de diálogo, por exemplo, né? Primariamente, mas sou uma pessoa que eu preciso ler com calma, fazer os destaques, ler, pensar. Então, acho que esse envio prévio, sem dúvida, é fundamental também. A gente pode enviar e fazer um outro debate. Assim, acho que também não é para se esgotar tudo hoje. Acho que é a primeira vez que a gente está sendo chamado em algum âmbito, entendeu, professor André? Então, eu acho que é a nossa primeira apresentação em algum âmbito da universidade. Obrigado, Alessandra. Tinha uma mão levantada que eu acho que era da Bianca, coordenadora. Sim, mas com a fala da Lê, da professora Alessandra, eu já me senti esclarecida, porque tem a ver com a pergunta da professora Andréia. Eu fiquei só na dúvida, de fato, como é que tinha sido a reunião desse material, né? Mas aí a Lê esclareceu. Era isso. Obrigada. Obrigado, Bianca. Então agora tem do Flávio. Não, imagina, eu peço desculpas, né, te interrompi, Ronaldo. É que, assim, a minuta, né, a gente teve toda essa reunião de material, como eu falei, e o plano, deixa eu apresentar aqui, esse plano, ele já tinha sido elaborado, como eu falei, pela própria Unirio, né, então o GT, quando ele foi formado, a gente são tantos e-mails, peraí, abrir o certo. Quando ele foi... Quando o GT foi formado, esse plano veio para a gente, ele era de abril, então a gente até coloca aqui, né, uma segunda edição. Esse plano foi junto com a resposta ao Ministério Público, né, então ele já vinha aqui elaborado, com público-alvo, objetivos, condições pela deflagração do plano de ação, né, com protocolos, considerando, né, as diferentes bandeiras, assim, um plano até bem já, de certa forma, organizado. A gente fez algumas atualizações, e o GT, quando a gente vê a nomeação, né, fala em atualização desse plano. Então, o plano a gente não partiu do zero, né, a minuta a gente também não parte do zero, a gente parte de vários documentos, mas esse plano também já tinha sido elaborado, né. Um plano até que a gente já poderia até ter tido apreciado, né, ele poderia ter sido apreciado nos conselhos, né, até aquela reunião que a gente teve conjunta, onde foi deliberada a composição do GT, por exemplo, a gente já poderia ter tido até acesso a esse plano para poder, né, ver o que foi pensado na universidade e trabalhar em cima dele também. Ele, como eu falei, assim, né, um material um pouco mais extenso, fala dos transportes, das salas de aula, do restaurante, então também acho que é um material que precisa ser enviado para toda a comunidade para a gente se debruçar também. Então, só queria apresentar, né, dizer que esse plano já até existia. Obrigado, Alessandra. Flávio. Oi, bom, boa tarde a todos. A apresentação para mim só está aparecendo o e-mail, viu? A página do e-mail aí. Bom, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Eu fiquei com algumas questões. Uma de imediato você já respondeu, que esse documento foi entregue dia 16 do mês retrasado, né? Então a gente, pela importância do documento, tem esse documento, no meu entendimento,
e aí eu acho que não é uma obrigação do GT, mas sim da reitoria, de poder ter sociabilizado esse documento com todos, de maneira que nós pudéssemos já estar nos debruçando sobre ele exatamente pela urgência disso, né? Então fica aí uma avaliação pessoal. A outra coisa, eu acho assim, acho que em linhas gerais a proposta é interessante, mas me causou uma dificuldade. Assim, quando a gente propõe um retorno imediato e abre tantas excepcionalidades, né? Então, eu acho que já fica evidenciado que a gente tem muito mais excepcionalidades do que condições reais de um retorno imediato, né? Então, isso eu fico me perguntando como a gente iria operacionalizar isso, se de repente não valeria muito mais a pena a gente trabalhar com essa perspectiva do híbrido, né? E não forçar uma questão do retorno presencial imediato com tantas essas outras excepcionalidades, que eu acho que elas criam, enfim, algumas dificuldades para a gente operacionalizar. E eu não vejo, aí também ainda hoje, pelo menos nesse exato momento, razão pela qual, inclusive, esta universidade prorrogou por mais 15 dias o prazo do retorno, e eu continuo achando que terão que ser prorrogados por mais 15, a gente ainda não tem, pelo menos no CCH, onde eu atuo, as condições, essas excepcionalidades colocadas nesse documento, nessa proposta, ela já colocaria por terra nossa possibilidade de retorno, em praticamente todos os aspectos que a gente elegesse. É claro que o documento não é para o CCH, é um documento para a universidade, mas deixo aqui as minhas observações. E, mais uma vez, parabenizo pela ação aí. Obrigado. Muito obrigada, professor Flávio, pelas considerações. Acho que são muito pertinentes. Esse foi um tema que a gente discutiu bastante, assim, sabe? E até não foi consenso dentro do GT também. Mas, de fato, né? O que a gente foi pensando nas excepcionalidades, de fato, tinha relação com aquele cenário, né, não mais esse, mas aquele cenário de 21.2, que era um cenário, né, que de um lado, o Ministério Público, né, e aquele prazo que a gente tinha de resposta e ampliação, enfim, né, todo mundo que estava naquela reunião sabe, né, questão dos entendimentos, né, da Procuradoria, do Ministério Público e nós docentes, enfim. Então, a gente trabalhou nesse sentido, assim, de garantir, de trazer as excepcionalidades para garantir os direitos dos alunos num semestre já corrente, mas, sem dúvida, o cenário agora é outro, e a gente também já não trabalha mais com 21.2, então a gente teria que olhar para 22.1, e concordo, já pensar no híbrido até chegar à sua plenitude, né? Até porque muitos daqueles pontos que eram excepcionais, como eu falei, assim, ou já foram sanados, como o Rio Card, ou serão sanados, segundo a resposta que tivemos da reitoria, que é a abertura do restaurante para março, a previsão, etc. e tal. E esse cenário de voltarmos para o remoto, né, e estendermos o prazo, ele de certa forma é previsto, a gente não sabe, hoje a gente está na queda da Ômicron, mas a gente não sabe se vem uma outra variante, então é possível que a gente esteja já em atividades lá em 22.1, por exemplo, né, se a gente pensar que as aulas começam dia 25 de abril e que o nosso carnaval foi transferido justamente para esse período, pode ser que a gente nem consiga voltar em maio, né, espero que não. Mas são possibilidades. Então, acho que o plano e a instrução trazem isso, porque é uma realidade que ainda hoje vivemos, né? A gente não sabe até quando. Obrigada, Alessandra. Bianca. Obrigada, professor Ronaldo. Eu vou pedir desculpas, mas eu estou com um problema hoje, especificamente na minha câmera aqui. Bom, na verdade, eu queria também parabenizar a comissão. Eu acho que, de fato, se a gente tiver que fazer algum ajuste, pensando realmente para 2022.1, até porque o semestre letivo finda agora dia 26 de fevereiro, né?
Mas eu queria, assim, eu vou abrir meu coração a essa câmara aqui e externar minha preocupação. Esse ano é um ano de ENAD, eu acho que a gente precisa agora pensar rapidamente numa forma de garantir as atividades práticas. Então, assim, apostar no ensino híbrido, eu não estou falando aqui pelo meu colegiado, eu estou falando eu como professora Bianca, professora desta universidade. Eu acho que uma grande aposta é a gente pensar na manutenção, talvez, das disciplinas teóricas, estritamente teóricas. Isso eu até pensei em refletir muito com base no documento que foi anexado pelo professor Ângelo e enviado pelo CCH, que foi a ponto de pauta, era o anexo desse documento e o calendário letivo de 2022, que está bem enxuto e de uma forma muito bem objetiva. Então, eu acho que as atividades práticas a gente precisa viabilizar para todos os cursos. Para os cursos da saúde é caríssimo a gente não ter a formação de atividade prática. Eu acho que tudo precisa estar bem claro no plano de atividade, uma questão que a gente já vem operacionalizando desde que a gente voltou com as atividades remotas, que a gente instituiu as atividades remotas, para também apostar na capacidade do aluno decidir se ele tem ou não condições. Porque, sejamos honestos, a gente não vai ter a condição perfeita, a gente pode buscar uma condição para evitar o risco maior ou ampliar o risco. A gente não vai ter isso para um próximo semestre que já vai começar uma universidade nova, um prédio novo, todos. Então, assim, qual é o mínimo que a gente precisa garantir para pelo menos as atividades práticas acontecerem como responsabilidade do departamento, como necessidade de garantir a execução do projeto pedagógico dos cursos, né? Não acho que seja uma função de um professor ou de outro, porque a gente sabe que tem um limitador individual, mas uma disciplina não é do professor A ou B, a disciplina é do departamento, a disciplina é do projeto pedagógico do curso. Então, a gente precisa buscar uma forma de viabilizar as atividades práticas, sim. A gente precisa garantir uma forma de execução das atividades práticas, das provas, né, que precisam das práticas. Isso eu falo pelo curso da saúde, falo pelo meu curso, pelo curso que eu represento como coordenadora. E a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para isso muito rapidamente. Para quem sabe, talvez, né, em 2022.2, a gente tenha, se tudo nos permitir, não sei se vocês estão sabendo, mas uma nova variante já foi detectada no Chipre, pela Universidade do Chipre, né? Mas eu não vou falar disso aqui agora, porque a gente vai ficar sofrendo por antecipação. Então, assim, a minha questão é essa. A minha questão é a gente olhar o que a gente precisa fazer para garantir as atividades práticas, com condições mínimas, com as avaliações acontecendo dentro da universidade, sendo responsabilidade do departamento e a gente garantir a execução dos projetos pedagógicos do curso. Então, a minha fala é nesse sentido. Obrigada. Obrigado, Bia. Tem a mão da Andréia levantada. A Alessandra quer falar alguma coisa, né? Alguém? Bem rapidamente, Ronaldo, assim, né? É difícil o professor falar rápido, mas vou resumir. A gente ontem teve reunião, Bianca, e eu concordo plenamente com você. Inclusive, ontem na reunião do nosso colegiado de curso, a gente já trabalhou, né, apresentamos o calendário aprovado e já trabalhamos com a questão dos cenários possíveis, né? Então, assim, pensar um cenário possível é todas as atividades acontecendo de forma presenciais, e aí a gente vai trabalhar inclusive as teóricas, a gente vai trabalhar com questão de capacidade, aí vai ser um trabalho conjunto, interno. Um outro cenário também que a gente acha fundamental é que práticas e teórico, prática já vem acontecendo presencial, e a gente, hoje na escola vem trabalhando com não a realização das práticas e estágios, por exemplo, remoto, tá? Então, se houver necessidade em algum momento, é de suspensão. Hoje a ideia, pelo menos, é essa. Não foi aprovado, a gente não chegou a isso, mas o nosso estágio está acontecendo, por exemplo. E isso entendendo o prejuízo que o aluno tem. Imagina formar um aluno realmente que não foi no hospital, não faz uma avaliação, né? Não conhece uma UAM, uma unidade de alimentação e nutrição. Então, a gente realmente acha isso imprescindível. Então, a gente trabalhou com um cenário, né, de
todas as atividades, se a gente puder, né, todas as atividades o máximo possível acontecendo presencialmente. Se isso não for possível, as práticas, né, as disciplinas 100% práticas e as teórico-práticas, tendo as suas, né, práticas sendo realizadas presencial. Então, isso dentro da nutrição, enquanto a gente não estabelece no âmbito da universidade essas normas mais gerais, a gente trabalhou isso dentro foi uma orientação, né, dentro da escola de nutrição. Obrigado, Alessandra. Andréia. Pode passar para quem não se inscreveu ainda, que levantou a mão, depois eu falo, porque eu já falei antes, eu quero fazer uma proposta de encaminhamento. Tá, então é o Instituto Vila Lobos que está com a mão levantada. Isso, Instituto Vila Lobos, sou eu, Marcelo. Boa tarde, então, eu queria parabenizar o grupo de trabalho, também pela comissão, pelo trabalho que realizou, acho super importante, está super adequado com o que a gente pensa também. No entanto, eu vou seguir um pouco o que eu tinha já comentado na outra reunião nossa aqui, que falta, pelo menos para o lado do Instituto Vila Lobos e do Centro de Letras e Artes, uma reflexão a respeito da questão da infraestrutura antes de voltar. Nós estamos, como eu disse da outra vez, numa situação de calamidade lá dentro desse centro, né? Com um prédio com paredes que estão descascando, desabando, reboco caindo, obra que não é completada porque não tem dinheiro, cupim destruindo instrumentos, chão de sala, etc. Colocar alunos num cenário de pandemia, né, ainda existente, e numa condição de insalubridade dentro das próprias escolas, eu acho impraticável, totalmente impraticável. Então, eu acho que a gente deveria, paralelamente a esse documento que foi elaborado, criar um outro documento onde as questões de infraestrutura sejam colocadas como condição também para o retorno presencial. Não apenas como uma condição, né, está ali, por estar ali, por daqui a algum tempo, vamos deixar isso aos pouquinhos, vamos fazendo, como vem acontecendo, mas que seja algo de urgência para o retorno presencial. Né? Então, aproveitar também esse momento em que a gente está se reorganizando para voltar, em que as escolas ainda estão, de certa forma, vazias, e começarmos um trabalho sério de manutenção, porque senão a gente vai perder espaço, não vai ter lugar para dar aula presencial, remota, nada, absolutamente nada. Então, eu acho que é um esforço que eu acho que a Câmara de Graduação poderia fazer, em conjunto com os centros que assim o desejarem, que tiverem com problemas semelhantes ao que a gente enfrenta, elaborar esse documento. Né? E colocar isso também no conceito de consumo. Né? Então, é só isso. Muito obrigado. Eu queria só complementar, Marcelo está falando o nome do IVL, mas isso é referente a todo o Centro de Letras e Artes. Nós temos encaminhado uma série de documentos para a PROAD, tem prometido obras e tal, mas estamos realmente temerosos, porque a situação de insalubridade é muito grande. Temos problemas de conserto de janela, temos problemas de ventilador que não funciona, ar-condicionado não funciona. Então, quer dizer, são problemas muito sérios mesmo. Então, a gente conversou um pouco e acho que isso é muito importante. Perfeito, professor Marcelo e Zeca, né? Desculpa agora o decano, né? Eu super apoio, super concordo. A gente, né? Estou na direção da Escola de Nutrição, então, claro que a gente, direção, né, faz esses pedidos, mas se a gente faz um documento conjunto de toda a universidade, a gente tem realmente também muito mais força, né? A Escola de Nutrição, acredito que, assim como todos, também tem muitos problemas estruturais, questão de janela, banheiro que precisa de obra, a gente teve uma infiltração enorme, está com outra enorme no subsolo, enfim. Então, super concordo e já dou meu apoio também aqui para que a gente possa pensar isso de forma conjunta também. Obrigado, gente. Obrigado, professor Marcelo, professor Zeca Ligero, Alessandra. A Escola de Enfermagem, não sei se é a Cristiane. Boa tarde a todos. A professora Cristiane está numa outra reunião paralelamente a essa, eu sou a professora Thaís,
que estou substituindo a professora Cristiane em virtude das reuniões concomitantes, inclusive a reunião que ela agora está participando é para tratar uma verba que a gente conseguiu através de um projeto para trabalhar algumas questões da infraestrutura, inclusive da nossa escola, que são necessárias como de outras escolas, né? Eu também faço parte ainda do GT, o GT ainda não encerrou, junto com a professora Alessandra e outros professores. E aí é só para registrar que assim, o nosso trabalho a todo momento no GT foi tentar, de alguma maneira, pensar nas especificidades de cada escola, né? A gente sabe que as escolas enfrentam demandas que são bastante diversas, né? Então, você reunir tudo isso, né, numa minuta, foi um trabalho árduo. Por isso, inclusive, a gente teve o cuidado de, logo no início, né, dessa minuta, falar de ampliação gradual das atividades presenciais, entendendo que cada escola tem as suas especificidades. Nós, da Escola de Enfermagem, por exemplo, já estamos há bastante tempo, inclusive, né, com atividades práticas sendo realizadas de forma presenciais e atividades de estágio que não pararam, estão em fluxo contínuo. Por quê? Porque senão não formamos nossos alunos. Não há possibilidade de dar continuidade a um curso que tem um percentual enorme de carga horária prática e de carga horária de estágio a ser feito de forma remota. Não existe essa possibilidade. Então, nós da Escola de Enfermagem, os professores em colegiado, têm conversado sobre a importância da gente, dentro da infraestrutura que a gente tem na escola, poder dar conta dessas atividades práticas de forma presencial. Inclusive, a gente tem feito atividades práticas nas unidades que são unidades parceiras nossas, unidades hospitalares, com os alunos nos cercando de todo o cuidado que é necessário para termos alunos em campo. A gente não dá conta de todas as variáveis, mas a gente tenta, de alguma forma, né, minimizar riscos e minimizar perdas, né? Então, assim, para deixar registrado que a gente pode e deve considerar, sim, as especificidades de cada escola, a necessidade do remoto para algumas escolas, mas não deixar também de considerar a necessidade dos cursos da área de saúde, do presencial, da necessidade do presencial. Nós temos essa urgência, sim. Escola de enfermagem, escola de medicina, escola de nutrição, a biomedicina falou. A gente tem a necessidade, porque senão não formamos alunos. Então, temos que enfrentar isso. E, paralelamente ao remoto, a gente sabe que a gente perdeu algumas possibilidades que a gente tinha de recursos de uso no remoto, né? Então, nós não tivemos, desde o início da pandemia, uma compra da universidade, um acordo de compra do G Suite, por exemplo. Nós estávamos usando, porque havia um benefício de uso. Thaís, professora Andréia. Eu falei no início, eu não falei, agora eu já até me confundi se eu falei ou não. Desculpa, se eu não me apresentei. Foi indelicado da minha parte se eu não me apresentei, desculpa. Nós, inclusive, agora enfrentamos uma dificuldade de diminuição dos recursos remotos que tínhamos anteriormente. Por exemplo, gravação de sala, a professora Alessandra até deu uma dica, né, do uso de outros recursos para gravação, da capacidade das salas remotas. Então, assim, a gente perdeu também algumas facilidades que a gente tinha no remoto. Então, como é que lidaremos com o remoto também é uma questão que eu acho que a gente precisa pensar, né? Como é que a gente vai lidar com essas ferramentas que até o momento nós estamos tendo o acesso e o recurso gratuito e não com os benefícios de um acordo, por exemplo, de compra de uso de um determinado software. Então, são esses cuidados também que a gente vai ter que considerar, tanto do ponto de vista para as escolas que de fato necessitam, né, de que o remoto se mantenha por uma dificuldade de infraestrutura, bem como das escolas que têm uma urgência, sim, de ampliar as atividades práticas e de estágio, tendo em vista a necessidade de formar seus alunos. Obrigada. Obrigado, Thaís. Você se apresentou, sim, só para te deixar tranquilo em relação a isso. Flávio, da Escola de Arquivologia. Oi, estou aqui de novo. Thaís falou sim, viu? Eu também tinha esquecido, Andréia, não tem problema, lembrei depois que você falou. Mas, enfim,
Gente, assim, eu vou ser repetitivo desde 2020, eu diria, porque eu acho que sempre que a gente retomar essa discussão, eu tenho a sensação de que a gente está rodando atrás do rabo, porque cada um de nós olha para aspectos muito específicos, de áreas específicas, e me parece que o problema é muito mais complexo do que isso. Então, assim, a gente fica com a preocupação da formação dos alunos, sim, da teoria, da prática, sim. Eu continuo olhando para a vida, sabe? Eu continuo olhando para o impacto que é se perder alguém. Então, eu fico sempre com essa sensação. Eu lembro que uma das reuniões que a gente teve, em que um grupo montado pela reitoria, era o grupo do Covid, né? Avaliava que o perigo da Covid tinha acabado, que era um excesso da gente estar falando. E a gente viu no que deu, né? A gente viu o resultado que deu. Então, talvez seja importante a gente pensar que quando a gente está falando em análise científica, a gente não está falando apenas da análise científica da área médica ou biomédica, né? Sobretudo quando a gente tem um Conselho Federal de Medicina omisso, então a gente não está falando de formação técnica, a gente tem um ministro da Saúde que fala o que fala. Então, quer dizer, eu acho que o problema tem um grau de complexidade que não se esgota em voltar ou não. É claro, usando as ferramentas sociais, eu me posicionei recentemente tentando explicar para os alunos da Unirio que se manifestaram sobre o retorno, e a visão que se tem é que nós somos um bando de vagabundo, pelo menos de alguns que se manifestaram, que nós, professores, servidores públicos, somos um bando de vagabundo, que temos o nosso ar-condicionado na sala, né, nas casas, enchemos os nossos tanques das BMWs e que, portanto, não faz sentido a gente trabalhar, a gente querer o retorno. Em que pese esses excessos, eu acho que tem uma simplificação muito grande dessa discussão, às vezes, nesses nossos fóruns, sem considerar o impacto disso. Eu acho que a gente precisa ter muita sensibilidade na discussão disso, entendendo as demandas de cada área específica, e aí, sem demérito, seria ótimo se nós tivermos mais profissionais da saúde, mas que nós tenhamos profissionais da saúde bem formados, não só tecnicamente na área médica, graduados na medicina, mas que também tenham uma visão de mundo política um pouco mais complexa do que simplesmente achar que a saúde se limita, né, a uma atenção à saúde física e biológica e não uma demanda social de outra natureza. A gente tem um transporte deficitário que cria uma série de outros problemas, enfim, por isso que eu sinto, tenho a impressão de a gente estar rodando rápido, porque a gente não vai conseguir solucionar esse problema, sobretudo quando, né, o pessoal do CLA chamou a atenção do Vila Lobos, que é uma realidade do CCH também, e imagino, como disse da nutrição também, a gente tem um baita problema de infraestrutura, que se a gente retornasse hoje, a gente não teria condições de colocar as pessoas dentro. Então a gente vai continuar, me parece, nessa discussão ad eterno. Obrigado. Obrigado, Flávio. Agora, Andréia. Super contemplada com o que todo mundo falou, vou tentar só fazer algumas propostas de encaminhamento, né? Eu acho que nós temos que receber, se o projeto foi se a proposta do GT foi apresentada aqui, nós temos que receber o documento que foi apresentado e o plano de trabalho que foi citado. E acho que nós temos que ter um prazo dado pelo GT de quando que a gente pode mandar contribuição para esse plano. Porque, quanto mais a gente conseguir analisar e ir contribuindo, e eu acho que o Flávio falou muito bem, né, a complexidade da discussão não é se volta ao presencial ou não volta ao presencial. Há um conjunto de questões que precisam ser encaminhadas com uma resolução, mesmo que ela não diga volta todo mundo para o presencial agora. A questão da infraestrutura que já foi citada, a questão de... Nós temos alunos... Eu acho que nós não devemos trabalhar... Eu entendo o que a gente está falando quando fala as práticas voltam. Eu acho que nós devemos, obviamente, defender que as práticas tenham prioridade no retorno, mas nós não devemos esquecer que os componentes curriculares... É muito difícil você ter um componente curricular
exclusivamente teórico, quer dizer, os componentes curriculares implicam em práticas também, práticas que acontecem nos laboratórios, práticas então essa distinção que às vezes está muito forte na nossa cabeça, ela não é tão cristalina assim nas práticas dos nossos cursos, né? Então, nas práticas dos nossos cursos, nós temos componentes curriculares que podem não ser lá denominados como práticos, mas que tem uma turma de 15, 16, 20 estudantes que, saindo desse momento da pandemia que a gente está, pode retornar para alguma atividade se tiver uma sala em que possa ser comportada. Então, uma coisa é em relação ao documento que foi apresentado, outra coisa é como é que a gente vai continuar a reunião. Porque existe também uma leitura, uma proposta, um documento que eu acredito que vocês receberam, que tenta propor uma dinâmica de organização do fluxo, organização de como que a gente lida com o problema, mais geral, que mantém a especificidade e a necessidade de cada curso, que é o documento lá que a gente propôs, porque como a gente não sabia que esse documento estava pronto, que foi apresentado hoje, nos preocupa justamente isso, pensar como é que vai ser 2022.1 e reconhecendo que a gente não tem hoje medida, né, régua ou enfim, até temos, né, alguns cálculos aplicados que nos mostram cenários futuros, a gente precisa ter uma dinâmica de organização nossa na universidade que nos permita proteger a vida, né, independente do momento que a Covid chega no pico, ou seja, nós precisamos pensar uma forma de trabalhar que contemple aulas presenciais para os cursos que assim definem como componentes extremamente, né, ligados à prática, isso e aquilo, também que tenham liberdade de apontar alguns componentes que são possíveis de ser trabalhados. Eu acho que isso está no documento que o CCH propôs para discussão. E também um outro cuidado que eu acho que a gente tem que ter: ensino híbrido, no que eu conheço, não é você estar dando aula numa sala e transmitindo essa aula para um cara que vai assistir depois no computador ou no mesmo horário no computador sem conseguir ouvir direito o que as pessoas estão dizendo e participar da dinâmica da aula. Isso é ensino simultâneo. Eu estou numa sala de aula transmitindo, tem uns que estão presenciais e outros que estão à distância acompanhando. Ensino híbrido é você pensar o componente curricular onde ele tem uma parte à distância e outra parte presencial. Então, eu acho que nós precisamos, assim, construir uma linguagem que a gente se entenda, né? E construir alternativas que prevejam esses momentos de pico de Covid, como a gente teve, e que a gente não sabe quanto tempo vai durar, e que uma coisa que eu acho que a gente já sabe é que isso vai ser uma constante, né? Não vai ser possível. Volta tudo ao presencial e nunca mais retorna para o ensino remoto. Então, nós temos que pensar formas que a gente consiga trabalhar, e aí são decisões práticas, assim, né? Então, bom, como que a gente lida com... Não caiu a resolução, que eu saiba ainda, do governo federal, que os professores não aptos podem continuar com o trabalho remoto. Então, isso é uma decisão que tem que estar transparente para a gente de como fazer. A mesma coisa, a pensar como que vai funcionar, os nossos cursos vão ter que responder isso. Mas se enquanto universidade nós tivermos um documento que oriente essa resposta, ou seja, se vamos trabalhar no próximo semestre com a possibilidade de ensino presencial, ensino remoto e híbrido, nós precisamos ter isso definido, que a gente se entenda do que está falando e que os cursos possam ter esse mecanismo como uma orientação possível de se auto-organizar, né, para os momentos que a gente vai enfrentar. Porque, infelizmente, é isso, a questão não vai se resolver assim, não vai ser... Talvez em abril a gente possa voltar, talvez em março, mas como vamos voltar, em que condições, quais são os quantitativos, né? Nós vamos ter que trabalhar com uma outra ideia de presencialidade
mais controlada, né? E a questão da infraestrutura da universidade é fundamental, que os centros tenham espaços seguros para que estudantes que não tenham acesso à internet em casa ou equipamentos possam usar quando estão na universidade, né? Então, existem coisas que precisam ser produzidas, construídas. Eu acho que a Câmara de Graduação tem muita coisa para contribuir nisso. Quer dizer, a gente está com uma questão que é um ensino nas mãos e que tem que tem que se organizar no entendimento dos conceitos e das possibilidades de trabalho para o próximo semestre, 2022.1. Para que a gente não seja surpreendido, justamente foi essa a intenção, né, da comissão tripartite no meu entendimento, que a gente pudesse contribuir com construir algumas questões gerais para a universidade, preservando os específicos de cada curso ou necessidade. Obrigado, André. Eu vou ter a mão acho que é da Alessandra, imagino que seja para responder a você em relação ao prazo do GT. E aí, depois da fala da Alessandra, Alcides, eu vou passar a palavra para você para ver a proposta da André em relação à continuação da reunião à luz do documento também apresentado pelo CCH. Tá? Então, acho que é a Alessandra, imagino eu. Oi, isso. Obrigada, Ronaldo. A gente até está aqui em paralelo, conversando no GT com a professora Andréia, então também vou ser breve aqui para a gente encerrar essa parte, né? Quanto à questão do encaminhamento, a gente de fato está apresentando aqui, a gente já entregou toda essa documentação à reitoria, então, e isso, né, seria, eu acho que eu consegui abrir minha câmera, e isso seria algo para ser enviado, não, né? Eu acho, isso é algo para ser também, né, deveria já ter sido, por exemplo, enviado para os conselhos, né, e para a gente já ter debatido, na verdade, né, isso vem desde o 8 de dezembro. O que eu acredito, né, professora, assim, a gente acredita, e acho que grande parte de nós docentes, servidores, né, no geral, e discentes, essa necessidade também de regulamentos centrais, né? Assim, a gente tem o papel da Câmara, a gente tem muita coisa para discutir aqui, mas a gente precisa também dessas normativas de forma mais unificada na universidade, senão a gente, né, fica sem essas diretrizes centrais, né? Então, a gente trabalha sem metro nenhum, 1 metro, 1,5 metro, isso parece bobo, né? Mas são questões que a gente realmente precisa definir de forma mais central. Então, assim, o que eu gostaria de encaminhamento para esse ano de 2022 é que a gente pudesse ter mais reuniões, né, de forma mais frequente, entendendo a demanda e a urgência. Eu sei que a gente já tem muita reunião, mas entendendo a demanda, mas reuniões que fossem objetivas, assertivas para fechar esses documentos, né? A gente está com reuniões esporádicas, de cada uma tratando de um tema, e esse tema não volta, ele está desde novembro sem ser tratado nos conselhos superiores. E aí a gente vai tratar aqui na Câmara de Graduação, que eu acho que é excelente, a gente precisa tratar, mas, por exemplo, a gente também tem muitas coisas para tratar enquanto Câmara de Graduação, relacionadas ao próprio discente, acho que a pessoa da matemática falou, se a gente vai manter as regras aqui da excepcionalidade, como é que fica a questão da integralização, do tempo de trancamento, né? A gente tem vários aspectos pedagógicos que a gente precisa tratar aqui na Câmara, e a gente está trazendo para cá, por exemplo, o assunto de infraestrutura, não que a gente não deva, mas que a gente precisa dos conselhos, né? A gente precisa daquele GT. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar realmente de forma mais integrada, que é um desabafo, tá, gente? Desculpa a catarse, assim, mas o desabafo que a gente precisa ter os nossos conselhos também, né, atuantes, né, ouvidos, convocados, ouvidos, atuantes e objetivos para poder termos esse documento de forma mais central, né? Todas as universidades têm esses documentos, o FRJ, o UERJ, né? E a gente realmente fica picado, né? Cada centro fez o seu documento, cada escola faz de uma forma. A sensação é que a gente trabalha assim, a gente está um ano que eu digo, né, que eu assumi a direção, mas 2 anos trabalhando para alguma coisa que não sai do lugar, né? E só para responder alguém que falou assim, essa comissão era para trabalhar o 21.2, na verdade a comissão é para trabalhar a ampliação, né, não propriamente só 21.2.
mas a ideia era trazer 21.2 e né, ampliar já para 22.1. Obrigada, gente. Obrigado, Alessandra. Antes de eu passar a palavra para a Escola de Medicina, Alcides, eu vou passar para você, mas eu queria perguntar para a Alessandra só uma dúvida. Alessandra, essas questões pedagógicas que a coordenação da matemática colocou aqui no chat, não é previsto que essas questões apareçam nesse documento que vocês estão fazendo? Ou isso pode ser incorporado, essa discussão pode ser incorporada a esse documento? Então, Ronaldo, eu acho que o lindo do mundo é se a gente conseguisse incorporar, né, e trabalhar junto e ao final ter, né, uma diretriz, por exemplo, de infraestrutura, uma diretriz pedagógica, né, uma diretriz, enfim, né, de todas as atividades, porque realmente, assim, a gente se perguntou muito isso, e no CCBS também, mas a gente pode colocar isso aqui não é algo da Câmara, né? Não precisa ser aprovado, né? Porque a gente queria colocar, por exemplo, também na resolução do CCBS, mas a gente ficou na dúvida, o que nos cabe, o que cabe à Câmara, porque aí é uma coisa que interfere, por exemplo, né, o tempo de integralização, a questão do tratamento, interfere no calendário. Eu acho que se a gente, até lá na minha proposta, lá do GT, antes, né, quando a gente tirou que a gente tivesse também um representante da Prograde, que a gente fizesse esse documento de forma mais ampliada ainda da universidade, para além do tripartite, da DUNE, da ZUNE-DCE, que a gente tivesse cada segmento ali, cada pró-reitoria representada. Eu lembro que essa foi até a minha indicação à época, né? Minha sugestão. Obrigado, Alessandra. Alcides, desculpa, eu te passei a palavra e depois te tirei. Não, sem problema. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa, mas eu estou com um problema de internet. Não consigo ligar a minha câmera de jeito nenhum. Ela está ligada, mas eu estou, pelo visto, ainda não consegui aparecer. Eu peço desculpas. Eu quero agradecer o Ronaldo e o Armando aí por estarem. O Ângelo também está com problemas, enfim. Professora Alessandra, eu quero agradecer em nome da senhora, estou vendo aqui a professora Joani também, a presença dos representantes da comissão, e aproveito, professora, para falar que a Prograde está à disposição e para ajudar no que for preciso. A ideia é justamente ouvir as coordenações de cursos, as direções, para que a gente possa tentar fazer um retorno mais... O retorno possível, o mais factível e o melhor possível. Concordo com a fala da professora Bianca, até porque também eu sou professor do curso dela e a minha disciplina é muito prejudicada por conta de não ter a aula de laboratório. A gente realmente, os cursos teóricos práticos, disciplinas teóricas práticas, eu ainda confesso a você, eu ainda acho que a formação do nosso aluno está sendo prejudicada. Por melhor que a gente faça, a gente faz filme, a gente faz até presencial, só os professores fazendo a laboratório prática, mas sou eu, é outro professor fazendo, não é o aluno que está, como eu costumo dizer, não é o aluno que está botando a barriga na bancada, né? Então, isso aí a gente tem que avaliar melhor. Professora Alessandra, a Câmara de Graduação ela não é deliberativa, é um órgão consultivo dos conselhos. Então, a gente pode aqui, sim, tomar uma decisão, ou uma proposta, ou uma sugestão, seja ela qual for, e levar para os conselhos superiores à luz do que já foi feito nos semestres anteriores. E essa proposta está começando, está chegando a época dela ser levada para os conselhos. Né? A gente já está começando a nos aproximarmos de abril, que vai ser quando vai começar o semestre. Estou falando da graduação. Realmente eu não tenho de cabeça o início das aulas da pós. Mas a graduação vai começar na segunda quinzena de abril e a gente tem que ter já uma definição, se possível agora em fevereiro, se não no máximo na primeira quinzena de março, para que a gente possa planejar
pelo menos o primeiro semestre de 2022, não em termos de data, isso já está aprovado, mas em termos de formato, como é que ele vai ser. Hoje, por exemplo, se eu fosse escolher, se eu fosse votar, eu votaria mais ou menos no que o próprio Flávio, o professor Flávio, o diretor da Escola de Arquivologia, corroborou um pouco com a fala da professora Bianca, de que cada curso possa escolher o formato. É complicado? É. Mas eu acho que é o mais factível, que assim você não vai prejudicar. E quem é que vai decidir isso? É o colegiado de curso. Mas essa discussão a gente pode até ter aqui, mas ela vai ser, a decisão é feita no conselho, né? É isso aí, Joaninha. Muito obrigado, querida. Quando a gente fala quando eu falei em abril, Joaninha, eu falei início das aulas, mas as atividades acadêmicas começam lá em março. Você tem razão. E aí a gente está falando, inclusive, de estágio. Então, assim, a gente tem que discutir isso o mais rápido possível. E se vocês acharem por bem, a gente pode, e aí a data que vocês decidam, a gente pode marcar uma reunião da Câmara, se não semana que vem, ou daqui a 15 dias, para que a gente já amadureça uma proposta a ser levada no Conselho. Isso é só uma proposta que estou botando para vocês avaliarem aí. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Alcides. E continuo sem abrir minha câmera, que eu não consigo. Desculpa. Tá, eu acho que essa sua fala final, Alcides, de marcar uma próxima câmara, acho que a Alessandra pode complementar e aí a gente responderia a Andréia, que a Andréia perguntou no chat se esse plano proposto pelo GT vai ser encaminhado com o plano de trabalho e, nesse caso, se a gente teria um tempo para poder contribuir antes disso ir para os conselhos em definitivo. Ronaldo, me permita só uma coisa, Andréia. Na verdade, a comissão está acima da gente, porque como ela foi composta, ela foi montada pelos conselhos, ela está acima da gente. A gente pode contribuir para a comissão, que aí sim essa discussão ser feita no conselho, mas isso não impede que a gente discuta aqui, pelo amor de Deus. Estou perguntando para a comissão mesmo, né? Sim, então, respondendo, né, não tem problema nenhum, acho que é ótimo a gente encaminhar o material. A gente está conversando aqui no grupo que a gente tem, né, ao final daqui a gente vai só também fazer um diálogo com a reitoria, né, e tentar até, se a gente já puder fechar uma nova câmara aqui, a gente, né, uma nova data, a gente já passa isso também e organiza, de repente, um cronograma a fim de contemplar a próxima, né, a nossa próxima reunião e depois, aí sim, conselhos. Eu concordo com o professor Alcides, é urgente, e não para março, né, professor, porque a gente tem que colocar as nossas disciplinas no CIE, então tem que ser fevereiro, e eu sei que muitos vão estar em fevereiro de férias, enfim, né, mas eu acho que é urgente mesmo. Perfeito. Eu vou passar a palavra porque a gente já tem 5 inscrições, aí Alcides, se você quiser ir pensando numa proposta de data para a próxima reunião, para a gente já deixar fechado, mas a próxima inscrição é da Escola de Medicina. Boa tarde, obrigada, professor Ronaldo. A minha fala vai ser bem rápida. Eu queria agradecer as falas da professora Andréia Frexer, da professora Alessandra, da professora Thaís, me senti muito representada. Eu venho aqui fazer um pedido, se possível, que esse documento não fosse feito de uma forma tão engessada, porque nós somos cursos altamente, com particularidades muito distintas. Eu vejo na fala de alguns professores que a realidade que eles estão passando não são nem de perto da que eu estou passando aqui, que nós estamos em períodos de retomada diferente. Enquanto está todo mundo em remoto em um curso, eu já tenho grandes parte de alunos aqui na minha parte prática do internato. Então, a minha fala vem no sentido de que é isso exatamente talvez que o professor Alcides está propondo, né? Que não seja tão engessado esse documento para que não faça quem está no passo à frente retroceder. E também entendo que tem que garantir um bando de condição aí para a escola e para os alunos, mas que não façam que todos andem na mesma velocidade, porque eu sinto que eu vou numa velocidade, eu e alguns cursos da saúde estamos numa velocidade
mais acelerada nesse momento. Tivemos que dar uma freada, mas estávamos um pouquinho mais para frente, tá? Então, obrigada e agradeço aí a palavra de todos. Obrigado, professora. Agora é a coordenação da biomedicina, Bianca. Bom, a professora Andréa Povedano fez uma fala que também me representa no sentido de a gente não engessar tanto, mas ao mesmo tempo a gente não agir como cursos e faculdades isoladas. Então a gente precisa ter uma norma que oriente como universidade, né? Até porque a gente precisa voltar e discutir isso nos colegiados. E projetos pedagógicos de curso, eles são também constantes disputas, mesmo eles já sendo aprovados. Nesse momento remoto, vocês também devem ter vivenciado isso nos seus colegiados, né? Onde às vezes o próprio projeto de retomada, né, que a gente teve na universidade, que era importante garantir a oferta, alguns departamentos não puderam, né, enfim, por motivos que, né, a garantia de algumas disciplinas, que são disciplinas obrigatórias à formação. Então, eu achei, por exemplo, o material apresentado pelo CCH, que foi anexado hoje, bastante interessante. Ele não engessa, mas ele referenda a necessidade da manutenção das disciplinas práticas e teórico-práticas, né, e das disciplinas teóricas, mesmo entendendo, professor André Fexner, que não é teórica no seu sentido estrito, ela pode fluir de uma forma remota, né? Então, essa é uma questão. Uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente pensar é o seguinte, a briga aqui de todos nós é a execução de projetos pedagógicos de curso com qualidade, né? Dentro dos padrões mínimos de qualidade. Infelizmente, a gente não tem como controlar todas as interferências, assim, o transporte público, não sei o quê, papapá, isso é muito complexo. Então, assim, qual é o mínimo necessário para a gente garantir a segurança dos nossos alunos? Né? O que a gente precisa exigir minimamente? O que a universidade precisa minimamente de ter? Isso é o primeiro ponto. Uma outra perspectiva é que aquele plano que foi dado lá, o plano de retomada, de orientação, depois ele foi atualizado, inclusive dispôs sobre como tem que ser os planos os planos de curso das disciplinas. Vocês devem também ter vivenciado como isso foi difícil, às vezes, convencer professor, departamento, adequar, e vai e volta. Enfim, eu confesso ter sofrido bastante. Eu acho que não se trata da gente demover ou derrubar, abandonar aquela tecnologia, digamos assim, que foi aquela orientação, mas da gente atualizar. Eu confesso que existem questões realmente muito preocupantes. Por exemplo, hoje, os alunos que não estão inscritos em componentes curriculares, a gente está tendo para o quarto período, não, quinto, né, semestre letivo, 2022.1, gente, que me ajuda, quinto. Aluno que não fez um componente curricular. Aí ele recebe o ATC 2020. São 15 horas de atividade complementar. 15 horas aí, né? Ele tem 60 horas, digamos aí, de atividade complementar, que vai ser acreditado no histórico dele, né? Isso, a depender, se o aluno no meu curso são 205 horas, ai gente, eu tenho uma medo de calcular errado aqui, são mais ou menos 30%, aí para o professor da matemática, professor Alcides, me desculpa, aí 30% de carga horária de atividade complementar que vai ser validado, professor Ronaldo, desculpa, 30% de atividade complementar acreditada no aluno durante esses 5 semestres e ele, de fato, não executou e não fez. Então, assim, existem coisas que a gente precisa realmente reavaliar, reconsiderar. Eu acho que, assim, o aluno tem direito, o professor tem direito, a universidade tem direito, mas a gente também tem obrigação, né? Então, a gente precisa se responsabilizar por isso. Eu acho que o aluno, nós, professores, assim, eu estou fazendo também, gente, falando para vocês, mas também fazendo a minha culpa. Período de trancamento, realmente isso é uma coisa que a gente precisa reavaliar. Isso está impactando de uma forma muito puxada para as nossas secretarias, para as nossas coordenações. Você trancar praticamente no último dia letivo, então dia 26, tem um tempo de ajuste? Tem, pelas secretarias. Gente, mas às vezes é um complicador porque o aluno alega que ele mandou e não mandou. Então, até você dirimir isso é bastante complicado. Então, são coisas que a gente precisa reavaliar, né? Porque a gente já teve bagagem o suficiente durante esses 2 anos, praticamente, de ver assim, o que deu certo e o que não deu certo, né? Tudo bem que a gente não vai contabilizar para o período de integralização do curso, mas o vínculo, de acordo com o regimento da universidade, minimamente as 3 disciplinas, né?
Só que a gente tem aluno que não se inscreve em nenhuma ele se inscreve. Então, assim, eu acho que a gente precisa reavaliar isso também. E eu não sei se isso é uma questão de conceito. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa também problematizar dentro dessa Câmara aqui de graduação, né? Até porque a fala do professor Michel da matemática realmente é algo forte que a gente precisa pensar também rapidamente. Era isso. Obrigado, Bianca. Antes de passar a palavra para o DCE, só lembrar, Bianca, que algumas coisas já estão definidas por datas, né? Porque o calendário, as datas do calendário já estão aprovadas. E o trancamento já mudou, né? Se eu não sou do CONCEP, mas na Câmara a gente aprovou uma data de trancamento que não chega lá no finalzinho, não. Sim, acho que isso foi revisto sim, professor Ronaldo, obrigada. Mas algumas coisas conceituais eu concordo com você, eu acho que a gente tem que rediscutir aqui sim. Mas tudo que tem a ver com data, a gente não vai conseguir mexer agora. Sim, eu acho que isso foi, eu peço até desculpa realmente, é porque a última reunião de conceito foi agora quinta-feira, né? O calendário foi aprovado, eu ainda não consegui me ater, eu só sei que o período letivo começa acho que o período acadêmico 25 de fevereiro para graduação, 18, né? E 25 as atividades letivas propriamente ditas. Eu estou com essa data, só ficou isso assim, nesse momento na minha cabeça. Não, mas tranquilo. Mas obrigado, Bianca. Agora é o Diretório Central dos Estudantes. Eu não sei se é a Alexia ou se é alguma outra pessoa. Eu mesmo. Era o Matheus Travassi, mas ele precisou ir para uma outra reunião, por enquanto. Gente, então, na verdade eu vim trazer uma dúvida que os estudantes da medicina que me solicitaram de colocar, né? E aí trazer junto alguns debates também que eu acho pertinente. Primeiramente, logo depois que teve a aprovação no conceito do calendário de 2022, os estudantes da medicina começaram a se organizar amplamente relacionado ao retorno das atividades presenciais. Eu acho que isso é um alerta muito grande para a gente. Porque eles estão muito preocupados em relação à qualidade do ensino deles, porque ainda parece que ainda tem algumas disciplinas práticas do curso que ainda não retornaram, e também tem a situação de como ficou o calendário de 2022, porque o final do calendário, se eu não me engano, fica para janeiro, a gente ainda vai ter um pedaço de 2022 no início de 2023 e tal, e eles têm colocado que isso tem atrapalhado muito a situação deles em relação a estágios, a provas para estágios, para intercâmbios, entre outras seleções que acontecem no início do ano e que, pelo fato dos nossos componentes curriculares estarem indo para um pouco além desse início do ano, tem atrapalhado para eles conseguirem participar no tempo no tempo dessas seleções. E aí eles pediram para eu tirar um esclarecimento sobre se existe algum tipo de debate sobre um calendário diferente para a medicina por causa de algumas situações que existem. Eu sei que a gente já passou um tempo atrás por um debate semelhante a esse, eu não lembro muito bem nem quais foram as nossas conclusões na época, mas eu sei que a gente já chegou a debater uma possibilidade dessa, mas foi um questionamento que os estudantes da medicina solicitaram. E a outra coisa que eles colocaram, deixa eu lembrar agora, eu esqueci, mas era principalmente sobre isso, sobre essa possibilidade desse calendário, assim, da medicina, né? E aí eu não sei muito bem como que é o debate sobre isso e tudo mais. Eu sei que tem universidades que isso acontece. Se eu não me engano, na UFRJ, alguns períodos da medicina, o calendário não segue o mesmo de toda a universidade, é diferente. E aí eu não sei muito bem como que é o acúmulo aqui na Unirio. E aí, só para completar, eu acho que tem muitas coisas, sim, que são importantes da gente rever, tem muitas coisas que a gente vem debatendo em relação ao ensino remoto, ao ensino presencial, a como que a gente vai retomar, né? Se vai ser uma coisa que vai acontecer 100% de uma vez só, se vai ser gradualmente. Eu acho que o GT fez um ótimo trabalho com todo esse debate,
Mas eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que a gente está passando por um momento de grande evasão. Uma parte grande das nossas turmas, os estudantes não têm conseguido participar das aulas, não têm conseguido estar se dedicando, né, ao máximo, porque com esse período de quarentena, todo mundo, inclusive os professores também, né, tem tido piora nos seus quadros psicológicos, principalmente, fora as questões sociais, as questões econômicas e tal. Então, acho que tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente considera como engessado, que não é algo simplesmente engessado, mas é algo para a gente conseguir, pelo menos, tentar assegurar e tentar trazer de volta esse estudante que está se afastando da universidade. E, inclusive, quando a gente retornar para o presencial, isso vai ter que continuar sendo uma preocupação, porque na situação econômica que a gente está, vai ter muito estudante que o presencial não vai ser uma realidade para ele. É um dinheiro de passagem muito alto, tem muita gente que mora fora do Rio de Janeiro, é um dinheiro de alimentação muito alto, material, físico e tudo mais. Então, é uma atenção que a gente precisa muito ter e que vai para além do direito. É justamente para o que a universidade serve, que é para ter estudantes e que é para prestar o serviço de ensino. E que, então, para a gente poder prestar esse serviço, a gente precisa ter os estudantes presentes junto com a gente e principalmente os que estão sofrendo socioeconomicamente falando na atual conjuntura do nosso país. Aí eu vi que o pessoal da Escola de Medicina falou que responderia. Agradeço pela possibilidade de resposta. Obrigado, Alex. Eu ia até falar isso, professora Joanir. Antes de passar a palavra para a senhora, a professora Andréa Povedano, acho que ela levantou a mão, que eu acho que era para responder em relação a esse calendário. Eu vou ser... Tá, obrigado. Desculpa, professora Jani, mas eu vou ser rápida. Olha só, gente, desculpa que eu não sei o nome da pessoa que falou no diretório. O calendário da medicina, o internato já tem um calendário que corre meio paralelo. E a gente não está tão atrasado assim. O grande problema com o calendário do internato é que as provas de residência médica, elas acontecem em geral no final do ano e a admissão dos residentes é janeiro não, é difícil, mas fevereiro e março. Então, um grande problema que a gente tinha é que se o aluno, por acaso, atrasasse um mesinho, fosse formar em abril ou março, ele perdia a prova de residência médica, que é praticamente uma vez por ano, tá? A gente conseguiu alguns mecanismos legais, já vou dizendo aqui, e a gente conseguiu antecipar esse calendário. Hoje, a turma que está se formando no meio do ano, eu acho que eles estão 8 semanas atrasados, somente. A gente já teve 8 meses atrasados, tá? Então, a gente está tirando esses atrasos. Quando o atraso é no meio do ano, não existe prova de residência no meio do ano. Outro problema que pode acontecer é, por exemplo, prova para acadêmico bolsista da SUSEMI, alguma coisa assim, eles exigem que o aluno esteja no 9º período, só que se atrasar um pouquinho, ele faz a prova ainda no 8º. A gente tem emitido uma declaração de que ele tem carga horária ou tem aprovação prevista para tal dia, e que ele poderia assumir o estágio já estando no período correto, tá? Esses problemas exigem, diretório, existem, né? Mas eles não são nem de perto o que a gente já passou, a gente tem minimizado bastante. Mas em alguns casos selecionados, continua sendo problema. As universidades públicas, elas fizeram algumas solicitações em conjunto para essas entidades, Secretaria Municipal de Saúde, para ver se abriam uma exceção para os nossos alunos. Algumas vezes fomos atendidos, outras vezes não, tá? Não sei se eu esclareci. Obrigado. Obrigado, professora Andréa. Oi, Alexa, pode falar. Não, aí era só para completar, então, essa dúvida. Com o calendário que foi aprovado agora, acredito que a professora tenha visto, então, a senhora acredita que não vai estar atrapalhando dessa forma os estudantes, já que já está sendo visto um calendário diferente para o internato, principalmente, correto? Não sei se eu entendi certo, se é isso mesmo. Professora Andréa, o áudio está desligado, tem também o microfonezinho. Desculpa, Alex, eu apertei a mãozinha em vez de apertar o microfone. Em janeiro eu estava em férias, então eu sei que o calendário ele é a parte de 25 de abril, né?
Eu acho que terminando aí, pelo que vocês estão me dizendo, em fevereiro, a gente não vai ter tanto problema, porque não existe estágio começando em janeiro, fevereiro. Aqui no Rio de Janeiro, a maioria começa tudo depois do carnaval, né? Então, eu acho que esses estágios não são tão prejudicados. Eu preciso ter uma análise mais minuciosa disso, Alexia, mas eu acredito que prova de residência e esses estágios que começam em março, a gente não vai ter problema não, tá? A maioria. Obrigado, professora Andréa. Professora Joani. Boa tarde a todos. Eu me inscrevi na fala do Alcides. Me agrada muito a proposta do Alcides quando ele coloca da importância que temos um documento, né, que seja atualizado, um documento atualizado para que seja enviado aos conselhos superiores para que possa ser deliberado, né, apreciado e deliberado. Não sei se eu entendi bem que ele colocou que poderia os componentes, os integrantes da Câmara de Graduação poderiam fazer leitura, né, do material feito pela comissão e propor algumas sugestões. O que me preocupa nesse momento é o seguinte: a comissão, quando foi instituída, ela foi instituída com prazo de validade. Nós tivemos um prazo de validade que se esgotou no dia 16 de dezembro, quando nós encaminhamos a documentação. Nosso documento faz um reajuste, sem dúvida, atualizações. Entretanto, eu não sei enquanto a legalidade ou a legitimidade de fazer qualquer alteração nesse documento. Aí eu estou levantando essa questão porque é um documento que já foi enviado. Nós não temos, por exemplo, se fosse o caso da comissão ter que mexer nesse documento, essa demanda seria por parte de quem, uma vez que essa comissão foi instituída pela reitoria. Bom, essa era a minha questão, que eu trago aqui para reflexão nossa, né, se eu entendi a coisa direitinho. E a outra coisa é o seguinte, aí é meu pensamento pessoal. Eu tenho acordo com a grande maioria das pessoas que me antecederam. Penso que o nosso retorno ele deve ser de forma segura e responsável. Era essa a minha fala. Obrigada. Obrigado, professora Joani. Alcides, a partir da fala da professora Joani, você acha que é possível uma conversa com a reitoria a respeito disso que foi dito pela professora Joani? Não, eu teria uma proposta a fazer, mas eu preferia que as pessoas falassem para, de repente, eu não estragar, né, a fala, ou então não cortar a fala de alguém, porque o que a Joani entendeu perfeitamente o que eu falei. É isso aí mesmo. Mas aí eu queria, assim, eu acho que a gente poderia fazer uma nova reunião da Câmara, que fosse semana que vem. Não temos como mudar o documento da comissão, mas nós podemos fazer sugestões e propostas para serem apreciadas no Conselho. Eu acho que a gente pode discutir isso aqui, numa reunião futura, se vocês acharem que semana que vem o prazo é curto, que seja daqui a 15 dias, mas eu acho que teria que ser o mais rápido possível para a gente tentar ainda levar para o Conselho agora de fevereiro, para a gente pelo menos iniciar janeiro já com isso definido. Porque eu sei que tem professor que vai, o professor que dá aula só na graduação vai entrar de férias em janeiro, em março, perdão, né? Então, assim, pelo menos para ele se planejar para quando chegar, ele já ter uma ideia de como vai ser isso. Obrigado, Alcides. A gente tem 3 inscrições, eu vou encerrar as inscrições na fala da Denise agora, para a gente poder fazer um encaminhamento depois, tá? Então, Denise, sempre aparece em coordenação de ciências biológicas, licenciatura, né? Isso mesmo. Bom, boa tarde a todos. Só fazer algumas colocações. Uma delas é em relação ao estágio, que
que para os cursos de licenciatura a gente tem a mesma uma questão muito sensível em relação às datas que estão postas. Da mesma forma, começar o estágio do segundo semestre em 1º de setembro ou começar o estágio do primeiro semestre em 1º de abril não coincide com as datas de calendário escolar. Então, assim, se existe uma coisa que é realmente muito complicada para as licenciaturas, realmente tem sido os estágios. Os estágios estão muito, muito sofridos mesmo, e a gente que acompanha os alunos, os nossos alunos também estão se queixando bastante e com muita razão. Né? Assim, o semestre passado a gente ainda teve o problema da assinatura do convênio com o Estado, que demorou muito, assim, eu sei que, né, não falo nada em relação à nossa Prograde, porque eu sei o quanto foi a batalha para que isso acontecesse, mas esse é um ponto que eu acho que realmente vai ser muito, lá no futuro vai ser muito importante para a gente conseguir recuperar, né, assim, é uma das questões que vai ficar muito, muito uma marca, né, desse período de pandemia. Uma outra colocação, assim, eu acho que muitas das datas, assim, já estão lá previstas no calendário, né? Assim, eu tentei baixar a versão que eu recebi para colocar aqui no chat, né? Então eu estava ali alimentando o chat durante as falas, mas algumas questões que eu acho que não estão necessariamente associadas a esse calendário e esse plano que a gente vai fazer agora, e uma delas também é uma outra questão que os alunos sempre me pedem, que é a certeza do prazo de integralização da situação dos trancamentos especiais. Os trancamentos especiais, eles ainda até estão mais seguros, mas quem está só com a TCC por conta de bolsa, isso vai ser contabilizado no prazo de integralização. Então, assim, eu vou reforçar aqui que eu acho que a gente deveria propor algum normativo que assegurasse aos nossos alunos, aqueles que se inscreveram só em 1 ou 2 disciplinas, ou às vezes até em 3, por já 4 períodos que se passaram, para a gente pensar em fazer um normativo que assegure a esses alunos que o prazo de integralização deles tem que ser reconsiderado, né? Assim, então, esse é um dos pontos que eu gostaria que fosse também trabalhado em breve, porque assim, sempre parece que mas isso só vai pesar depois, mas para quem está vivendo isso agora, para os alunos que estão passando por essa situação agora, não é para depois, é para agora que a gente precisa resolver. Era só isso, obrigada. Obrigado, Denise. Professora Morena. Boa tarde a todos e todas. A minha fala vai ser bem rápida, no sentido de alguns esforços para a gente dialogar acerca desse retorno, pensando em criar condições físicas de um planejamento que também seja de uma processualidade. Eu penso que o trabalho desenvolvido pela comissão demonstra uma excelência no que diz respeito a pensar esse retorno a partir das particularidades do corpo estudantil e também dos docentes. Mas eu sinto uma ausência de uma maior participação da PROPLAN, da PROAD e mesmo fóruns que vem por parte da assistência estudantil sobre acerca das estruturas físicas dessa universidade para esse retorno, mesmo que num caráter, neste momento, ainda híbrido. Eu sinto que parece que o retorno presencial ele se torna uma pauta exclusiva da Prograde. Eu não estou fazendo uma crítica à Prograde, tá? Estou falando de uma forma de raciocínio que se impõe na universidade, como algo específico da Prograde, independente das condições objetivas dele se realizar. Então, eu gostaria que nessa próxima Câmara de Graduação a gente tivesse pelo menos um retorno dessas duas pró-reitorias quanto tem sido pensado para a universidade, para esse retorno presencial. Obrigado, professora Morena. Eu não sei, para mim parou a fala, mas o microfone continua aberto, não sei se... Mas a gente pode convidar sim na próxima. Professor. Oi, Oscar. Professor. Pois não. Eu faço parte do grupo e eu gostaria de dar uma sugestão aí, se for possível.
Tá, deixa eu só para amarrar as coisas aqui, Oscar, só um minuto. Então, Nina, eu tinha encerrado as inscrições na fala da Denise, você se inscreveu agora. Eu vou deixar você falar, mas eu não vou aceitar mais inscrição nenhuma, tá? Ah, tá. Desculpa, Ronaldo. Eu ter deixado escapar, assim. Não, sem problema. Oscar, mas eu acho que quem vai falar... A Elia está com a mão na isso, a Geisa. A Geisa, Isso. Aí eu vou passar a palavra para a Geisa, depois eu passo para você e depois eu passo para você, Oscar. E aí a gente encerra. Ok. Geisa. Não, eu vou falar, boa tarde a todos, né? O que eu vou falar é muito rápido. É só porque a gente precisa tomar uma decisão rápida sobre como é que vai ser, como é que vai voltar. Porque a gente tem que fazer os horários do período que vem. Tipo assim, eu tô aflita com o meu coordenador, que ele tenta me manter mais calma, entendeu? Porque a gente tem uma questão de alocação de professores, então, tipo assim, isso tem que ser resolvido na semana que vem. Tá? Era só isso que eu ia comentar. Obrigado, Geisa. Professora Elza, infelizmente eu não vou poder passar a palavra para a senhora, porque eu encerrei as inscrições. Eu entendi. Eu só queria lembrar uma coisa que foi dita no início da reunião e não foi mais retomada, que é super importante para o CLA, que é a questão da infraestrutura. As nossas salas estão em péssimas condições. Isso precisa aparecer em algum lugar. Porque, assim, a pessoa passa mal, entra na sala e passa mal, principalmente quem tem problemas respiratórios. É muita infiltração, é uma coisa muito grave. É só isso, não vou me... Já entrei na... Nada, que isso. Nina. Boa tarde a todos. Assim, primeiro, não tem como não fazer, né, um desabafo, acho que é humano. Eu também estou como a Geisa extremamente aflita e ansiosa. Eu acho que está demorando demais para a gente tirar uma diretriz. Agora, acho também, assim, o professor Gladson usa, eu vou roubar, Gladson, a tua expressão, que eu acho que descreve muito bem o que a gente está vivendo aqui, não só aqui, mas nos conselhos também, né? Na Unirio, quer dizer, na Unirio de maneira geral, né? A gente está, como ele diz, eu estou me sentindo uma meba numa piscina de piche. Eu estou me sentindo uma meba numa piscina de piche, porque não dá para nadar para lado nenhum, entendeu? Quer dizer, a gente tem um contexto absolutamente dramático, eu não tenho a menor dúvida de que o que a gente está vivendo no nosso país hoje só vai ser elaborado em 2 ou 3 gerações, então a gente tem que reconhecer que é um momento histórico de uma dramaticidade ímpar, né? Vários já falaram disso, os problemas sociais, psíquicos, concordo plenamente, e acho que isso tem que ser levado em consideração. Nós temos uma reitoria, para dizer o mínimo, extremamente lenta, extremamente, me desculpem, mas é a minha opinião, com todo respeito, passiva diante desse momento histórico dramático que nós estamos vivendo. Nós já tivemos conselhos universitários que foram literalmente salvos, por exemplo, pelo professor Newton, que conduziu a reunião para que não fosse um absoluto fracasso, uma absoluta perda de tempo. Então, assim, é desesperadora a situação. E me parece, ao mesmo tempo que a gente está numa situação desesperadora em muitos níveis, eu acho que tem muita gente aqui na Câmara e na universidade extremamente comprometida com a universidade, que dá o sangue pela universidade, só que a gente não está conseguindo criar uma unidade necessária para que o nosso sangue não seja vertido em vão. Porque, sinceramente, eu trabalho para a universidade desde a hora que eu acordo, com poucas horas para a minha vida, até a hora de dormir. E eu estou sentindo que eu estou uma meba numa piscina de peixe. Eu não consigo falar nada para os alunos. Eu não consigo dizer, não, vai ser híbrido, vai ser presencial. Por quê? Porque o nosso prédio do CCET, claro que não está tão ruim quanto o CLA, mas está muito, também tem muitos problemas que a gente tem que resolver.
Nós já nos unimos há muitos meses no CCET, fizemos um diagnóstico detalhado, com fotografia, desenhado para a reitoria. E a gente não vê absolutamente nada se mexer, nem Proplan, nem... Desculpa, o pessoal da Prograde se mexe, mas assim, não dá só para a Prograde convocar reunião sem a gente saber se vai ter a porta da minha sala ou se os cupins já vão ter devorado a porta daqui a alguns meses. Enfim, não vou me estender no lamento, mas até porque todo mundo sabe o que eu estou falando, mas eu acho que a gente tem um certo pudor de falar algumas verdades que são dramáticas na Unirio e deprimentes. Eu sinto vergonha diante das outras federais com as coisas que acontecem aqui, infelizmente, apesar de todo o nosso comprometimento. Então, eu acho que nós que somos comprometidos, nós precisamos fazer realmente um movimento de autogestão. Porque se a reitoria não consegue nem organizar conselho universitário, a gente vai esperar o quê? As paredes caírem, os cupins devorarem tudo? Eu não quero estar aqui para ver isso, eu quero trabalhar antes disso. Então, me parece que a gente tem que tomar uma decisão sabendo que não existe decisão perfeita, até porque nesse país qualquer decisão será heróica, até que haja uma mudança, que a gente saia desse regime nazista tropical que esse país se tornou. Né? Não tem como nada dar certo de maneira ideal nesse país. Então, a gente sabendo disso, eu acho que a gente tem que ter a dignidade de se autogerir tomando determinadas posições, mesmo sabendo que elas dependem de outras instâncias, mas sem a gente decidir e cobrar da reitoria, das instâncias, das pró-reitorias, que a gente precisa de uma resposta, porque o que está aparecendo, a fala do professor Flávio, me tocou muito, fora a parte do BMW, que a pessoa tem que ser doida para achar que o professor compra BMW, a gente está sendo chamado de vagabundo de certa maneira, né? Assim, é claro que a gente não é, mas se a gente não toma uma atitude, olha, a gente vai voltar e vai pressionar a reitoria para fazer o que tem que ser feito. Eu acho que enquanto a gente fica nesse vai e vem, espera, pede, manda carta, eu acho que a gente tem que ter uma proposta básica aqui. Eu também queria responder ao professor Alcides, professor, é claro que cada departamento tem as suas particularidades, mas assim, a gente está com um problema gravíssimo em relação ao departamento de física. A gente depende do departamento de física, da matemática, e se a gente não tiver uma plataforma comum, se a gente só tiver as regras da engenharia e depender das regras dos outros cursos, a gente não vai conseguir formar aluno nenhum. Então, eu acho que está na hora da gente se unir com muita objetividade, com muito senso de urgência, em torno de um plano, seja ele qual for, porque sem um plano a gente não consegue pressionar as instâncias que não estão se mexendo o suficiente nesse momento. Era isso. Obrigado, Nina. Bom, gente, só respondendo algumas questões, a questão da infraestrutura é super importante realmente. Lá no CCAT a gente tem duas salas interditadas, se eu não me engano. Agora, eu acho que o documento que vai ser avaliado no conceito, vai ser discutido, é o documento que o GT enviou. Então, eu acho que o movimento tem que ser no mesmo sentido do que a gente está propondo aqui em relação às questões pedagógicas. Eu acho que é pegar e mandar as sugestões para serem acrescidas ao documento no conceito. Eu não acho que seja menos ou mais importante do que as questões pedagógicas. Eu acho que são igualmente importantes. O que eu acho é que o movimento deve ser o mesmo. Isso é a minha leitura. De se não fazer um documento à parte. Eu acho que tem que ser uma proposta de inclusão ao documento. Newton, eu tinha falado que eu encerrei as inscrições. O pessoal do DCE quer falar também. Eu vou ter que sair, eu vou passar a palavra ao Oscar, conforme eu falei. Em princípio, as inscrições se encerraram, mas aí depois o Alcides vai assumir
aqui a condução, porque eu realmente preciso sair, eu tenho que buscar meu filho na escola, senão ele vai ficar lá sozinho. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra ao Oscar, depois está contigo, tá, Alcides? Obrigado, desculpa aí eu ter que sair agora. Quarta-feira para mim é muito corrido. Agradeço a gentileza, professor Ronaldo. Obrigado, boa tarde. Primeiro, parabenizar a professora Alessandra pela maneira que ela conduziu os trabalhos nas nossas reuniões. Ela conseguiu tirar da gente, mobilizar a gente para estar acrescendo nesse documento. Agora, observando bem, ouvindo bem as palavras da professora Joani e do professor Alcide, e a preocupação da professora Alessandra na questão da atualização, certamente que a gente vai ter que fazer um pedido à reitoria para uma prorrogação para que a gente possa estar atualizando o nosso trabalho. Enquanto a gente está fazendo essa solicitação, né, a gente já fez uma apresentação, agora com vocês, nós já temos as sugestões oralmente. O que pode acontecer, o que deveria acontecer, era que a Câmara deveria enviar essas sugestões para o nosso grupo de trabalho, para que a gente possa estar inserindo ele no nosso trabalho, isso certamente já com autorização do reitor para a prorrogação dos trabalhos. E certamente a professora Alessandra vai estar falando no dia do conselho que parte dessas informações foram geradas através dessa reunião que aconteceu hoje aqui na Câmara. Eu acho que fica melhor a condução desse fluxo do que a gente está levando esse documento para chegar na Câmara, olha, a gente tem esse procedimento, essa correção para fazer. Eu acho que a sugestão deve acontecer nesse momento. O fluxo, ele não pode ser de forma assim diferente. Do contrário, a gente vai ter que estar fazendo a reunião para outros setores da universidade. Ainda que o nosso grupo de trabalho tenha representação da Unirio, representação da Unirio, representação do DCE, os representantes dos conselhos que estiveram lá, eu mesmo levei a proposta para conversar antes com outras pessoas. Certamente a Unirio, a Unirio, o DCE deve ter conversado, ainda que de maneira menor, né? Porque a gente não teve tempo suficiente para fazer as reuniões. Quem sabe se agora com a extensão, com o aumento do tempo, a gente não pode fazer também uma reunião para ouvir outras partes da universidade. Mas eu acho que o fluxo não me parece assim mais adequado de pegar, ouvir o que nós estamos encaminhando. Todo mundo sabe que não está atualizado, porque houve modificações no contexto, e mandar essas informações para o Conselho para fazer a correção lá. Podia mandar para nós, para o grupo de trabalho, as sugestões. Certamente nós vamos incorporar. Vamos informar que essas informações foram obtidas na reunião da Câmara no dia tal. E eu acho, essa é a minha proposta, eu acho que fica mais suave na obtenção dos dados e na conclusão dos trabalhos. Obrigado, Oscar. Eu estou querendo... vamos tentar encerrar a reunião, mas de uma forma mais objetiva. Oscar, eu concordo em parte com a sua proposta. Mas por que em parte? Porque eu acho, no meu entender, que a sua proposta vai adiar um pouco mais essa decisão. Nós não podemos adiar mais. Então, a minha proposta mais objetiva, mais concreta, seria a seguinte: a gente faz uma reunião da Câmara na semana que vem, quinta-feira, um dia diferente de quarta, porque a gente não pode na quarta, vai ser na quinta. Nessa reunião, a gente vai decidir se a gente vai mandar para a comissão. A minha opinião é a seguinte: o relatório da comissão já foi feito, acabou. A gente vai usar esse relatório e nós vamos, em cima dele, fazer sugestões, proposições para que o CONCEP avalie numa retomada.
numa reunião de fevereiro ainda de Conselho. Por isso que eu estou propondo uma reunião da nossa Câmara para a semana que vem. Pode ser assim? Eu Então, gostaria. E aí, Oscar, nessa reunião de quinta-feira que vem, a gente delibera se a gente vai mandar, porque a gente ainda não tem essas propostas, a gente vai montar essas propostas na reunião que vem. Aí a gente decide se a gente vai mandar para a comissão ou se a gente já manda para o CONCEP como sendo um adendo, como sendo uma proposta de sugestões para que sejam aditivos à proposta da comissão. Isso a gente vai discutir na semana que vem. Que agora já são 4h30, já tem gente saindo, então esse assunto ainda não se esgotou e a gente tenta esgotar esse assunto na reunião da semana que vem. Pode ser assim? Certo, tá certo. Então é o seguinte, gente, então vamos semana que vem, sem falta, vamos ver se a gente decide isso, para a gente já mandar para o CONCEP, para ser deliberado no CONCEP em fevereiro ainda, para que pelo menos os nossos professores tenham março para fazer esse planejamento para abril. Tá legal? E aí a gente, na semana que vem, a gente delibera se vai mandar diretamente para o CONCEP ou se manda para a comissão refazer, mas aí é uma outra questão. E a comissão já está antecipadamente, se possível, se quiser, se puder, já está convidada para participar da nossa reunião da semana que vem também. Mas eu considero que o trabalho da comissão já foi feito, já foi bem feito, e não cabe à Câmara de Graduação decidir se ela vai voltar ou não. Nós não temos esse poder. Tá bom, então? Então, gente, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de falar, poderia rapidinho? Claro, querida, pode falar. É pelo seguinte, se a gente for olhar o calendário, tá? A gente tem que inserir as informações no CI até o dia 13 de março, certo? Sendo que lá no Departamento de Informática, a gente faz a proposição do horário de acordo, pensando nos alunos e tudo mais. Depois nós temos que fazer, nós enviamos ao departamento, para o departamento fazer a alocação de professores. E nós temos que fazer um ajuste, ainda no horário, porque às vezes, já mais no nosso curso, porque nós temos pessoas que estão na pós-graduação também, então tem a questão de colisão, tem um monte de coisa para ser feita. Se isso for decidido para março, a gente não vai ter tempo de gerenciar isso. Entendeu? Concordo plenamente. Por isso que eu pretendo fazer uma reunião semana que vem, para ainda na semana que vem a gente mandar para a Secretaria dos Conselhos, para a Secretaria dos Conselhos convocar um conselho agora em fevereiro, para decidir em fevereiro. Concordo plenamente com você. Eu queria só perguntar se não é possível ainda a Leila fazer a fala dela. Olha, as discussões já tinham sido encerrado, mas pode falar sim. Oi, boa tarde, gente. Obrigada aí por conceder o espaço, né? Muito importante a gente estar tendo participação estudantil em todos os espaços deliberativos da universidade, né? Mas aí o que eu queria expor mais era a necessidade da gente estar pensando aí um retorno seguro, né? Fazendo aí coro com algumas falas, né? Que se preocupam com as questões materiais de todos os alunos e todos os técnicos também, né? Que são segmentos subrepresentados, né? E é importante a gente estar sempre em momentos assim de planejamento de grandes reorganizações do nosso modo de funcionamento dentro da universidade, né? É importante a gente estar sempre apontando para esses segmentos e as condições que esses segmentos têm, né? Porque é isso, a gente está aqui debatendo, a gente muitas vezes não tem a oportunidade de ouvir, né, o que esses segmentos têm a dizer por causa da subrepresentação nas câmaras e, enfim, nos conselhos também. Então é importante a gente, eu falo aqui pela classe estudantil, né, do meu segmento, mas também lembrando aí do segmento dos técnicos, que é muito importante para o funcionamento da universidade toda, né. E queria puxar também para o lado da assistência estudantil sempre, que é a nossa pauta fundamental, né. Eu acho que nesse momento, principalmente, a gente precisa
pensar no retorno que vá acolher também todos os estudantes que estão em condições precárias aí, sofrendo com uma piora persistente, né, durante toda a pandemia das condições psíquicas e condições financeiras também, que não estão desgarradas, né, das condições psíquicas, uma coisa leva a outra. Então, é importante a gente pensar num retorno responsável, e isso não diz respeito só às condições epidemiológicas, né? Isso também diz respeito à assistência estudantil. Então, eu queria lembrar disso, né? E fazer uma súplica a todos que estão aqui pensando nesse retorno responsável. É isso. Obrigada. Perfeito, Leia. Bem, Newton, professor Newton, muito rápido, que eu também concordo que o avanço do horário dificulta encaminhamentos. Mas, na verdade, é só uma curiosidade, como estava previsto uma apresentação muito rápida, pautada e anexada na convocação dessa reunião de hoje, eu só gostaria de saber se, por acaso, essa indicação vai se manter para a próxima reunião. E veja que eu não estou, de maneira alguma, solicitando que seja colocado. É só um esclarecimento, porque se for colocado, o preparo para a reunião é de um modo. Se não for colocado, o preparo é outro. Como o CCH estava envolvido na pauta de hoje, então é só uma confirmação pública se vai ser necessário ou não a apresentação numa próxima reunião. Agradeço. Desculpa, Nilson, a apresentação do relatório do CCH ou da comissão? Professor Alcides, na pauta estava o relatório do CCH, não é nem relatório, é uma proposição, mas eu veja que eu não estou pleiteando que seja mantido. Estou só perguntando se, por acaso, esse documento vai ter alguma necessidade de esclarecimento por parte do CCH na próxima reunião. Se houver, a gente sabe e se prepara para fazer a apresentação do modo que o grupo entender, com tempo, com tudo. Mas se por acaso é só uma divulgação pura e simples do documento, então ele já está devidamente divulgado com algumas, enfim, é só um esclarecimento visando a próxima reunião, tá? Entendi. Na minha opinião, esse documento ele tem que ser considerado, sim, para uma avaliação para a próxima reunião. Então, talvez haja a necessidade da apresentação dele, sim, Milton, mas isso aí a gente pode até, se for o caso, na hora a gente pode pedir, solicitar. Então, eu ia pedir para que você ficasse preparado, sim, por favor. Muito obrigado, Alcides. Tá bom? Então, pessoal, ficamos assim. Eu vou pedir para o meu pessoal para fazer a convocação o mais rápido possível para quinta-feira. Eu não sei que dia que é, quinta-feira da semana que vem. Acho que dá tempo suficiente para todos lerem, não só o documento do CCH de novo, como também em relação ao material da comissão, para que a gente possa ter uma decisão o mais serena possível, considerando tudo isso que a gente está passando, tá bom? Obrigado, boa tarde a vocês, boa tarde a todos e todas. E fiquem bem, por favor. Um abraço.